Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a disciplina do Pai. Nosso texto base vai se encontrar lá em Hebreus, no capítulo 12, onde o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a ideia de que o Senhor Deus, ele disciplina os seus filhos, motivado exclusivamente por amor. Todos aqueles que me ouvem nesse momento e que são pais, sabem que por mais que nós amemos os nossos filhos, por mais que queiramos o melhor para eles, e exatamente por querermos o melhor para eles, muitas são as ocasiões nas quais nós precisamos disciplinar os filhos. Precisamos chamar-lhes a atenção. Precisamos às vezes ser um pouco mais firmes com eles. Em algumas situações, precisamos inclusive mostrar nossa autoridade enquanto pais e mães, dando um castigo e às vezes até retendo alguma coisa boa, porque esse momento de perda para o filho poderá fazer com que ele aprenda lições preciosas a respeito da necessidade de seguir as regras e as leis que nós como pais estabelecemos aos filhos para que eles possam ter o seu melhor. Muitas são as ocasiões nas quais nós não somos capazes de poder entender as razões pelas quais nós mesmos acabamos passando por algumas situações como essa enquanto filhos. Quem é o filho que vai dizer que nunca passou por uma situação de privação porque os pais deram um castigo, porque os pais acabaram sendo um pouco mais firmes? Na altura da repreensão, nós ficamos tristes, ficamos chateados, até irritados. Aquela frase tremenda que quantas vezes nós dizemos ou ouvimos, isso não é justo, mas que com o passar dos anos, com a maturidade, nós vamos percebendo que foi uma grande bênção para a nossa vida. Eu me lembro, por exemplo, que enquanto filho disse muito essa frase: não é justo. Ah, mas quando me tornei pai, o quanto eu percebi, como eu fui capaz de perceber, o quanto tinha feito com que meus pais sofressem por algumas atitudes que eu acabei tomando. E como, às vezes, o castigo ou a disciplina fizeram com que eu me tornasse uma pessoa melhor. E é claro que, da mesma maneira, eu reproduzi com os meus filhos muito daquilo que eu recebi por parte dos meus pais. Aprendi com os erros deles também. E em determinadas circunstâncias eu acabei fazendo de forma diferente. A vida é assim. A semelhança dessa mesma situação, o apóstolo vai mencionando que o Senhor Deus disciplina aqueles a quem ama. A palavra disciplina, em grego, é uma palavra que é utilizada para ensino, que é utilizada para o processo de educação de uma criança. Quando uma criança tinha a possibilidade de passar por uma experiência junto com, dentro de um contexto de uma escola, de um mentor, de um tutor, esse processo educacional era chamado de disciplina. O que o apóstolo está dizendo para a gente é que o Senhor Deus, ele nos leva por caminhos de ensino, de correção. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos exatamente isso. Lembre-se, por exemplo, que Moisés, para desaprender algumas coisas que havia aprendido no Egito e aprender a confiar em Deus, passou 40 anos no deserto apacentando ovelhas. José, para poder aprender aquilo que o Senhor Deus tinha para ele mesmo e ao mesmo tempo entender como ele poderia ser um bom governador, ele não sabia que isso aconteceria, mas estava nos planos de Deus. O Senhor Deus o levou por caminhos que fizeram com que ele deixasse de ser um filho mimado da casa do seu pai e se tornasse o segundo homem mais poderoso do mundo na altura. Quando olhamos para o próprio Daniel, exilado da sua própria terra, vivendo no palácio, aos cuidados do chefe dos eunucos, passando por todo tipo de situações que envolvem a vida de um refugiado, mas ao mesmo tempo sendo preparado por Deus para se tornar um profeta no meio da corte da Babilônia. E a lista poderia continuar de forma quase que inesgotável, de homens e mulheres que no decorrer da história passaram por circunstâncias que eles não queriam passar, mas que através delas puderam se tornar exatamente aquilo que Deus precisava que eles se tornassem para abençoar o reino de Deus. Nós podemos até não gostar da ideia de disciplina, mas é exatamente essa mesma ideia, esse conceito que o Senhor Deus utiliza para fazer com que cada um de nós tenhamos
a oportunidade de nos tornar aquilo que Ele sonhou para nós. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Obrigado porque através da Tua disciplina nós podemos aprender preciosas verdades. Ajuda-nos, Pai, a aprendê-las para nos tornarmos o que o Senhor sonhou para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?